Irmãos, eu gostaria de que nós ficássemos em pé para que abríssemos a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 84. Este salmo, Deus falou muito ao meu coração para que nós trouxéssemos a nossa meditação para nossa edificação nessa noite. Salmo 84, salmo muito conhecido de todos nós. E eu deixo para a meditação de todos nessa noite. Leamos o salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre à primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Pai, queremos te agradecer por voltarmos a essa nossa congregação aqui, da zona rural aqui da Torre, para que o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez, como já falaste através da leitura que acabamos de ouvir, fala-nos agora através da interpretação da Tua Palavra. Abençoa os nossos amigos aqui presentes, familiares, e em especial aqueles irmãos que hoje estarão testemunhando, Senhor, que a partir de agora passam a fazer parte do corpo místico, do corpo visível de Cristo, do corpo espiritual, que é a igreja. Abençoe, portanto, a todos que estão nesta noite aqui conosco. Abençoe-nos agora na transmissão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que enquanto eu meditava neste salmo, Deus falou no meu coração e eu queria dar um título a essa pregação de hoje à noite. O título seria: qual é o sentimento de adoração que nós prestamos ao Senhor quando subimos à sua casa? Outro dia eu estava lendo o Salmo 122 lá na igreja e fiz uma pergunta: qual é a motivação que muitos têm ao subir à casa do Senhor? Alguns vêm porque estavam tristes, abatidos, esperando receber uma palavra de conforto. Outros talvez estavam enfermos, querendo ficar curados de uma doença. Outros talvez estejam tristes, amargurados, precisando de que Deus lhe dê um certo consolo, uma certa conformação. Alguém perdeu um ente querido, está abatido, abalado, precisando de ouvir uma palavra que realmente traga um certo conforto. Enfim, cada um tem um motivo, tem uma razão pela qual subiu à casa do Senhor. Mas eu espero que você, nessa noite, que subiu aqui a este lugar, tenha subido com o propósito de buscar a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Esse momento que nós estamos aqui, 1h30 ou 2 horas que nós passamos sentados, não é um lugar assim, podemos dizer, fisicamente, mas se compararmos com um certo conforto, você em casa sentado numa cadeira ou numa poltrona acolchoada, quem sabe com todo o conforto, o ambiente climatizado, e você lá bem mais à vontade do que você está aqui sentado nessas cadeiras,
por algumas horas, e talvez não seja tão confortável quanto você estivesse na sua casa bem acomodado. Mas eu quero dizer que o que faz subirmos à casa do Senhor é porque nós sentimos, como diz lá no Salmo 42, como as corças anseiam pelas correntes da água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Nós estamos aqui porque sentimos sede de Deus, amém? Você está aqui porque você sente a necessidade de sentir e buscar a presença de Deus, por isso você subiu a este lugar. Então, esse salmo, escrito pelos filhos de Coré, quem eram os filhos de Coré? Eles eram pertencentes aos levitas, e eles tinham a responsabilidade de cuidar e zelar a casa do Senhor. Eles eram como uma espécie dos porteiros, que estavam sempre recepcionando e recebendo as tribos de Israel que subiam a Sião para adorar a Deus. E eles tinham muita experiência para compartilhar, diante de tudo que eles viam, diante de tudo que eles contemplavam, quando subiam as tribos de Israel. Como eu disse, alguns subiam tristes, voltavam para suas casas alegres, uns entravam enfermos, saíam curados, alguns entravam na casa do Senhor abatidos, amargurados, angustiados, e voltavam com seus corações aliviados. Eles contemplavam muitas experiências, certamente, de muitas pessoas que subiam à casa do Senhor. Por isso, eles certamente descrevem neste salmo aquilo que eles descobriam e viam e percebiam na vida daqueles que subiam à casa do Senhor. E é por isso que eles começam esse salmo exaltando o lugar de adoração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amém? Vamos dizer comigo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos dizer mais uma vez, bem bonito. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus dos exércitos. Meus irmãos, eles estavam falando aqui, não era apenas do templo que tinha sido erigido lá em Sião ou em Jerusalém, construído por Salomão, mas eles estão falando aqui dos períodos, dos tempos, quando Israel peregrinava no deserto e acampavam-se sempre em lugares diferentes. Eles edificavam, eles levantavam, erigiam o tabernáculo, enquanto peregrinavam no deserto, e cada um daqueles lugares representava um momento em que o povo buscava a Deus, e eles no deserto viam as provisões que Deus fazia para o povo, alimentar, confortar, libertar, sarar, curar, dessedentar a sede do povo, como momentos houve em que o povo estava com sede e Deus fez com que jorrasse água da rocha. Então, esses lugares por onde eles peregrinaram e por onde eles passaram e onde eles acampavam, sempre montavam o tabernáculo. É por isso que eles fazem essa alusão: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, porque eles desde o deserto acompanhavam os momentos em que Israel, na sua peregrinação, estava sempre armando e desarmando o tabernáculo para adorar a Deus. Mais tarde, então, quando eles chegaram na terra prometida, em Canaã, ou em Jerusalém, em Sião, então foi erigido o templo por Salomão, e aí aquele templo foi considerado um ponto nevrálgico para toda a nação de Israel. E o templo, o lugar de adoração, era aquele lugar onde o povo subia periodicamente para ali prestar culto a Deus. Então, esses filhos de Coré, eles visualizaram, eles testemunhavam muitas maravilhas que Deus fazia no meio do povo, enquanto eles subiam ao templo, ou ao tabernáculo. E esse povo, então, estava ali para testemunhar de tantas maravilhas que Deus operara na vida do seu povo. E havia realmente uma cultura que era em Jerusalém, o lugar onde se deveria adorar a Deus. Lembra-se da mulher samaritana que veio a Jesus? Quando ela estava lá no poço de Jacó, e depois de travar um diálogo longo com Jesus, lá no finalzinho daquele diálogo, ela simplesmente chegou e disse: nós aprendemos que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O que é que Jesus falou, irmãos? Ele disse: mulher, é chegada a hora em que nem neste monte
nem só em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Então Jesus estava corrigindo uma ideia, uma cultura que era só em Jerusalém o lugar onde se deveria adorar a Deus. E na realidade, meus irmãos, não era só em Jerusalém o lugar onde se deveria adorar a Deus. Jesus, quando aqui esteve, ele mostrou que aquele templo que tinha sido construído iria ser destruído. E em 3 dias ele haveria de reconstruir. Foi até ridicularizado pelos fariseus, como esse templo foi construído em 46 anos e tu estás afirmando que em 3 dias vai destruir esse templo, esse santuário magnífico. Como vai acontecer isso? Mas Jesus não estava falando de destruir, embora que ele foi realmente destruído no ano 70 depois de Cristo, no Império Romano. Tito, o imperador, destruiu a cidade de Jerusalém e o templo foi totalmente destruído. Aquilo que Jesus havia falado, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, se cumpriu no ano 70. Mas Jesus estava falando de reconstruir, não um templo feito por mãos humanas, conforme Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele fala sobre isso, que agora não é um templo construído por mãos humanas, mas estava falando do templo espiritual. E hoje, meus irmãos, esse templo é o meu coração e é o seu coração, o lugar da adoração, o lugar onde nós devemos erigir o altar para que o Senhor possa ser adorado. Então, ele estava falando aqui, os filhos de Coré, ao descrever esse salmo, estava falando do templo, onde o povo se reunia. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui nesta congregação, 4 paredes, mas nós é que somos o templo e santuário do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Amém? Você é templo, você é morada de Deus. Mas vamos aqui tentar aplicar algumas coisas importantes que o salmista descreve em todo o salmo. Ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ora, no Salmo 42, como eu já citei, o salmista diz que a sua alma suspira como as costas pelas torrentes das águas. Assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Então, essa deve ser a nossa maior ansiedade, nosso maior desejo. Realmente não é estarmos apenas aqui para buscarmos a face do Senhor e sentirmos e voltarmos para casa e passarmos a semana sem sentirmos a presença de Deus. Ele quer que nós sintamos a sua presença ininterruptamente, permanentemente, continuamente. Hoje, amanhã, mais tarde, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui para o fim do ano. Amém? Não pense em buscar a Deus somente quando você sobe ao templo, somente quando estivermos aqui reunidos. Lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, não era apenas aquele momento, ou não será apenas nesse momento que estamos aqui que devemos sentir o gozo da presença de Deus. Esse lugar pode ser quando você se tranca lá no seu quarto, como Jesus disse, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto, ora teu pai em secreto, teu pai que te ouve em secreto te ouvirá. Então, é aqui, é ali, é acolá, onde quer que você esteja, você pode adorar a Deus. Esse sentimento de adoração não deve ser apenas restrito quando estivermos aqui nos átrios da casa do Senhor. E então ele vem descrevendo, no Salmo 84, ele faz várias ilustrações, inclusive uma delas ele diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Preste atenção, um fato importante. O lugar mais aconchegante para uma ave é o seu ninho. É o lugar onde a avezinha choca os seus ovinhos, né? E ali vai se procriar seus filhotes. O ninho é o lugar mais aconchegante para uma ave. E ele está fazendo uma comparação aqui, que assim como nós vemos o exemplo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei, Deus meu, Rei meu e Deus meu. Este lugar deve ser comparado a esse momento quando estamos na casa do Senhor.
e quando sairmos, continuarmos sentindo a presença aconchegante da presença de Deus no nosso coração. Seja em que lugar que você estiver, seja em quaisquer que sejam as circunstâncias, esse lugar, meus irmãos, é o mais importante, porque é aqui onde estivermos que nós poderemos buscar a face do Senhor e sentir a sua presença. Amém? E é por isso que ele cita o exemplo, o pardal encontrou casa. E eu estava meditando nessa escritura e pensei que eles certamente, quando estavam no templo, os filhos de Coré, eles viam as andorinhas, eles viam os pardais fazerem dali, no agerol da casa, do templo, onde estava erigido o templo do Senhor, eles fazerem os seus ninhos. Lá onde eu moro, onde eu resido, sempre de manhãzinha cedo a gente acorda com o chiriar das aves cantando. E muitas delas constroem ninhozinhos na parte no beiral de toda a casa. E às vezes algumas daquelas avezinhas que ainda estão começando a receber os primeiros cuidados da sua mãe, né, colocando a comidazinha no bico, algumas delas, enquanto a mãe vai e voa em busca de gênero de alimento para alimentá-las, algumas delas caem e amanhece lá morta. Eu vi várias vezes e vejo constantemente isso. Ou seja, aquele lugar onde elas escolheram para ser sua moradia, lugar aconchegante, muitas delas, algumas se acidentam e chegam a morrer. Então, o salmista, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É aqui, neste lugar de adoração meu e o seu coração, onde nós sentimos a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele descreve as aves como exemplo, os pardais, as andorinhas. O desejo delas estarem sempre nos átrios da casa do Senhor. Esse deve ser o meu, essa deve ser a sua vontade, deve ser o nosso desejo. No versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Eu estava lendo um comentário e ele estava dizendo que o salmista, ele estava falando aqui como se ele tivesse, os filhos de Coré, como se eles estivessem mostrando que as aves e os passarinhos, as andorinhas e os pardais, provocam como uma espécie de uma inveja, de um ciúme no coração da gente, porque eles têm esse privilégio de dioturnamente, de amanhecer e anoitecer nos átrios da casa do Senhor. E nós subimos à casa do Senhor quando estamos aqui, voltamos para casa, mas repito, hoje o nosso coração é onde deve estar erigido o altar para adoração. Amém? Por isso que ele diz: bem-aventurados, feliz o homem, né, que realmente faz da casa do Senhor a sua moradia. E a casa do Senhor hoje é o meu e é o seu coração. No versículo 5 ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quem realmente habita o Senhor, quem realmente tem alegria, o prazer de ter o Senhor como seu habitante, não é como seu inquilino, mas como aquele que habita continuamente, ele tem os seus caminhos aplanados, ele tem os seus caminhos dirigidos, orientados, guiados por Deus. Ele sabe realmente o que é fazer a vontade de Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui nesse versículo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, põe a sua confiança no Senhor e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que faz realmente, Deus abençoa, Deus aprova, Deus orienta, Deus unge, Deus abençoa os seus planos. Por isso que o crente, ele tem mais oportunidade para acertar do que para errar, para fazer as coisas certas do que fazer as coisas erradas, porque ele vai ter sempre os seus caminhos aplanados. No versículo 6, ele diz: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Esse versículo 6 fala do vale árido, mas tem uma tradução que diz vale de Baca. Alguns dizem que esse vale é um lugar ilusório, imaginário, mas ele fala de um lugar que não tem muita
muita possibilidade de ser um lugar fértil, de ser um lugar que possa realmente frutificar, a terra seja produtiva. E é por isso que ele fala aqui, de bênção cobre a primeira chuva. Quer dizer, quando chove, aí é que vai realmente acontecer da terra ser proativa ou produtiva. E ele fala que assim, meus irmãos, muitas vezes é o nosso caminho. A gente às vezes pode estar num vale árido, seco, sem muita perspectiva de que ali vai surgir alguma coisa boa, que vai haver alguma coisa frutuosa, alguma coisa que venha nos abençoar. E aos olhos humanos, aquele lugar não é um lugar muito, muito bom, não é um lugar bem produtivo, não é um lugar que ofereça condições de que alguém possa ser bem sucedido. Mas aí Deus manda chuva de bênçãos. Ele faz, como ele diz aqui, no versículo 6, no finalzinho, o Senhor então cobre a primeira, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Deus manda as chuvas temporãs, as chuvas seródias. No versículo 7, então ele vai fazendo vários desdobramentos. Ele diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse versículo 6, versículo 7, Sião fala de Jerusalém, não é? A localização do templo, que era o alvo final para todo peregrino que ia a Israel subir ao lugar do templo, como ainda hoje é. Nós já realizamos 12 excursões à Terra Santa, e dessas 12 excursões, todas elas, o lugar que a gente mais se emociona é quando a gente vai ao monte do templo e lá no lugar onde Jesus foi sepultado. São os dois lugares que mais nós nos emocionamos. No lugar do templo, no monte do templo, que hoje é onde tem aquela mesquita de cúpula dourada, aquele lugar foi onde onde Abraão, numa linguagem figurativa, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, que Abraão representava Deus, Isaque, seu filho, e ali ele teve a intenção de oferecer o seu filho em sacrifício, e Deus então disse a Abraão: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E o lugar onde Jesus foi sepultado, porque você vai lá, se um dia você tiver a oportunidade de ir, você vai ver que está vazio. Aquele lugar cavado na rocha, ele está vazio, e está escrito lá: ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse lugar de Sião era o lugar onde os peregrinos, como ainda hoje, mais anseiam ir lá, chegar e visitar e conhecer. E é por isso que ele diz aqui, no versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. No verso 8, ele diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Nesse versículo 8, meus irmãos, a certeza de que as orações não ficarão sem respostas. As nossas orações serão ouvidas, serão respondidas, serão atendidas de acordo com a soberana vontade de Deus. E quando nós afirmamos isso, você pode até dizer assim: pastor, eu tenho orado muitas vezes para Deus abrir uma porta, para Deus fazer algo na minha vida, para Deus curar, para Deus levantar, para Deus abençoar a você e a sua família em alguma área, e até agora, pastor, eu oro, e não ouço, nem obtenho resposta diante daquilo que eu estou há tanto tempo pedindo a Deus. Saiba de uma coisa, alguém já disse que para Deus o sim e o não é a mesma coisa. Para Deus o sim e o não é a mesma coisa. Se você está orando, pedindo para Deus fazer isso como você quer, e até agora Ele não fez, é porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus desígnios e propósitos. Nós não sabemos, por isso que Jesus, lá em João capítulo 11, os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como convém. Que as nossas orações, muitas vezes, elas são equivocadas. Você às vezes está pedindo a Deus algo que, se Ele lhe atendesse o seu pedido, ia ser uma desgraça na sua vida. E é por isso que ele diz aqui no versículo 8,
Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, não como nós queremos. Jesus no Pai Nosso, ele diz, ensina-nos, né, a fazer a tua, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nome, seja feita a tua vontade, amém? Assim na terra como no céu. No versículo 9, estamos já quase concluindo, ele diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui ele está colocando Deus numa linguagem figurativa, como se fosse o seu escudo, ou comparado a um escudo. Olha, ó Deus, escudo nosso. E meus irmãos, quem nos defende é Deus. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege. Por isso que quando você lê o Salmo 90, ele diz, ele nos esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente nós descansamos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 27, versículo 1, encontramos uma expressão que eu gostaria de citar para vocês. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Então, nesse Salmo 84, ele descreve muitas situações que os filhos de Coré contemplavam quando o povo subia ao templo, quando o povo estava ali buscando a Deus, e ele via realmente, contemplava todas essas experiências, as quais ele descreve. E aí, no verso 10, concluindo, ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade ou da iniquidade. Israel teve um momento em que esteve durante o exílio babilônico, em que o povo ficou impedido de subir ao templo, o povo estava impedido de estar lá em Jerusalém, no templo construído por Salomão para adorar ao Senhor. E aí lá em Babilônia, muitos zombavam deles, escarneciam deles, e pediam que eles cantassem as suas canções. Eles haviam dependurado suas harpas nos salgueiros, e lá no Salmo 137, ele diz, o salmista descreve, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-se de Sião, ou de Jerusalém, o lugar de adoração, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E ele, no verso 5, ele diz, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Meus irmãos, Sião era Jerusalém. Hoje, o lugar de adoração é o meu coração, é o seu coração, amém? E muitas vezes, você pode estar triste, abatido, amargurado, angustiado diante de alguma luta, de alguma provação que esteja passando, uma doença, uma perseguição, seja qual for a tribulação, mas quando você dobra os seus joelhos, ou fecha a porta do seu quarto, não é preciso estar aqui no templo, mas quando você tranca a porta do seu quarto, ora a Deus em secreto, Ele te ouve em secreto, e em secreto te ouvirá e te responderá, seu coração é aliviado, você sente alegria, você louva a Deus. Você pode estar amargurado, angustiado, triste, abatido, mas ali você vai sentir-se aliviado de toda aquela tensão emocional. E é por isso que ele descreve que o Senhor é o seu escudo, conforme citamos no verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Versículo 11, ele diz, porque no versículo 10 ainda, ele diz, prefiro estar um dia nos átrios da casa do Senhor, do que estar 1000 dias nas tendas da perversidade ou da iniquidade. Não há lugar mais aconchegante, não há lugar mais que seja comparado àquele que você está na presença de Deus, seja aqui na casa do Senhor, seja na sua casa, seja onde você se encontrar. Versículo 11,
porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele aqui nesse versículo, ele usa uma metáfora. A metáfora que ele usa aqui é o sol. O sol, quando nasce, ele irradia luz. E os raios do sol abençoam as plantas, abençoam a lavoura, abençoa as aves, abençoa os homens, dá saúde, vigor a todas as criaturas. Assim é Deus, a fonte da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz essa metáfora aqui comparando, porque o Senhor, Deus é sol da vida e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. No último versículo 11, versículo 12, ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ou seja, feliz o homem que encontra e vê em Deus a plena felicidade. Amém? A felicidade do homem não consiste em bens materiais, não consiste em riquezas, não consiste em você ter muito dinheiro, em você ser uma pessoa bem-sucedida nos seus projetos de vida. A felicidade plena que o homem encontra, só pode encontrá-la em Deus. Porque o homem pode ter dinheiro, pode ter bens materiais, mas se não tiver saúde, ele se sente infeliz. Não é verdade? Pastor Gerson Barbosa de Menezes, de saudosa memória, fundador da nossa igreja do Calvário, lá em Campina Grande, ele dizia: o dinheiro faz tudo e não faz nada. Ele dizia: o dinheiro pode comprar pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar uma casa e mobiliá-la de tudo, do bom e do melhor, com todo o conforto que você imaginar, mas não compra a felicidade. O dinheiro pode mobiliar uma casa, mas não compra uma esposa. Porque se não existir amor, se for a base de outras coisas, não vai sobreviver. O dinheiro pode comprar, dizia ele, pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Né? O dinheiro pode comprar o remédio, ele dizia, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar os bens que você imaginar, mas não compra a felicidade. Eu conheço pessoas, e você também conhece pessoas ricas, bem-sucedidas, que são infelizes. São pessoas que, às vezes, até chegam a tirar a sua própria vida, porque, dizia Santo Agostinho, um dos pais da igreja da antiguidade, ele dizia que o homem tem um vazio no seu coração, e esse vazio ele quer preencher com tudo que o mundo oferece, e jamais ele vai encontrar algo que preencha este vazio, porque o tamanho deste vazio é o tamanho de Deus, dizia Santo Agostinho. Então, como ele diz aqui no finalzinho deste salmo: feliz o homem que em ti põe a sua confiança, feliz o homem que em ti confia. A felicidade plena está em Jesus, a felicidade plena está em um homem conhecer aquele que pode nos satisfazer plena e totalmente, cabalmente. Amém? Espero que você tenha encontrado, através desta exposição do salmista, dos filhos de Coré, aquele que pode realmente dar paz perfeita e plena e cabal felicidade. Se tem alguém aqui esta noite que ainda não teve esse encontro com Jesus, como teve o nosso irmão Luciano, eu queria orar por estas pessoas.